Não sabia quem ele era. A dica foi da nossa colega Sônia Bride, que já tinha morado na China. E era o momento da tragédia em Porto Alegre, maio do ano passado. Coincidentemente, Kong Jiang-yu estava aqui em Nova York. Nos encontramos no Central Park, o que há de mais perto de natureza na Selva de Pedra, para ele explicar o conceito de cidade esponja. Ele falava com tanta empolgação e contava a história tão bem que, olhando para ele, eu via algo assim. Ele defendia coisas simples, contava uma história simples, ele era uma pessoa simples. Eu nasci em uma pequena vila rural. Era agricultor. E foi lá que aprendi tudo que fiz quando caí num rio. A história que ele contava aqui no Central Park era tão fascinante que dava muita vontade de ver de perto. E aí, quando a câmera desligou, eu disse: queria muito conhecer esse rio em que você caiu. Para minha surpresa, ele respondeu: quando? A entrevista no Central Park foi ao ar e a repercussão foi enorme. Na segunda-feira, um projeto de viagem para a China estava pronto. Foi assim que surgiu a série O Código Chinês, exibida aqui no Fantástico no mês passado. Foi por causa do Kong Jiang-yu. A história dele seria o último episódio da série. Ele nos recebeu de madrugada numa pequena vila no interior da China, coberta de névoa e cheiro de jasmim. Ele arranjou lugar para a equipe ficar, nos alimentou e queria acordar no dia seguinte às 4 da manhã. Conseguimos que fosse pelo menos às 6. Ele tinha muita energia, era uma criança de 62 anos, com um olhar de criança. Como em uma plantação de arroz, muito parecida com a em que trabalhava quando adolescente. O que me inspira são os ciclos da natureza. Enquanto muitos de nós ficam maravilhados com um chip de computador, ele ficava maravilhado com o cheiro e o poder de uma erva medicinal. E com a forma como uma semente desse tamanho explode e se transforma numa figueira gigante, que depois atrai os passarinhos. Ele adorava comer. Mas tinha uma coisa que ele odiava: concreto. A gente pode criar um novo tipo de civilização. Uma nova tecnologia que copia a natureza. Ele teve que trabalhar, mas nós viajamos pela China para conhecer o que ele inventou a partir do que aprendeu nas vilas históricas. São hoje dos parques mais bonitos do mundo. E olha que eles nem são parques. São grandes áreas que servem para receber o escoamento da água da chuva e dessa forma não inundar as cidades. As cidades se convertem em grandes esponjas. Deixar a água fluir, jamais bloquear, nunca encurralar como se encurrala uma fera no canto. Porque a água vira enchente, vira fera e te mata. A água sempre vence. Não se combate a água. É preciso dar espaço e desacelerar o fluxo. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, muitas vezes sente medo. Vai estourar! Medo de que a água do mar invada, ou que os rios transbordem com as chuvas mais frequentes. Só que para que serve o medo? O medo paralisa. A obra de Kong Jiang-yu transforma uma catástrofe em beleza. Seja nas linhas curvas dos passeios, que lembram muito do nosso arquiteto Roberto Burle Marx, de quem Kong Jiang-yu gostava muito. Seja na proximidade que as pessoas podem chegar da água e atuar como figurantes de um grande quadro pintado por esse arquiteto. Kong Jiang-yu não jogava o jogo de um futuro apocalíptico. Se preparava para que a gente pudesse não só sobreviver, mas viver o futuro. A ideia é abraçar a água. Deixar que ela venha na época de cheia e permitir que ela se acumule e esteja acessível na época de seca. Que as pessoas cheguem até a água. Ele amava o Brasil, de verdade. Eu acho mesmo que o Brasil pode ser o mais lindo do mundo. E o Rio pode ser a cidade mais maravilhosa se resolver o problema da água.
Sem a gente nem pedir, ele abriu um rolo gigante de papel. Começou a fazer projetos que poderiam aproveitar a tecnologia da natureza brasileira para deixar nossas cidades ainda mais bonitas e resistentes. Mas o que ele achava mais importante era repensar as fazendas. Então é preciso reter água na fazenda, senão a cidade alaga. Quando ele terminou, eu pedi para levar o desenho para casa. Ele brincou que custaria $10.000, mas me deu mesmo assim. Depois ele confessou que o sonho dele era que alguém desse para ele um pedaço de terra perto do Pantanal para ele mostrar como uma fazenda pode ser produtiva e ainda assim uma esponja que evita que a água escorra para a cidade. O Pantanal é a cidade esponja gigante. A terra que aceita a água, que retém a água, onde a resiliência faz muito mais sentido do que a tentativa de controle. Kong Jan-yu não dizia não. Ele dizia sim para a água e para a vida. Ele se aventurava. O trabalho e a vida se misturavam. Me levou uns 10, 20 anos. Mas agora o meu trabalho deslanchou. Virou política pública. Resgatar a natureza dentro da cidade. O governo chinês patrocinava projetos dele pelo país todo. E a ideia agora era expandir para o resto do mundo. A última escala da viagem para a série foi em Pequim, para visitar um novo projeto que transformou a universidade num mini Pantanal. E os cisnes negros agora podiam chegar na porta da universidade. A alegria desse arquiteto seguindo os cisnes e os filmando vai ser a imagem que a gente sempre vai levar na memória. Kong Jan-yu encontrou um jeito de compartilhar com todos nós aquilo que se passa na cabeça dele e desenhar com água e árvores uma carta aberta de alegria, esperança e respeito profundo à natureza.